Olá, meninos, tudo bem? Nós vamos começar a estudar a partir de hoje sobre as orações subordinadas. Antes de entrarmos nas orações subordinadas, eu já conversei com vocês sobre elementos importantíssimos para chegarmos até aqui. Recordamos classificação de sujeito, tipos de sujeito, predicado, tipos de predicado, transitividade verbal, verbo transitivo direto, indireto, direto e indireto. Falamos ainda sobre o verbo de ligação e o complemento dos verbos transitivos, objeto direto, indireto, e ainda o objeto direto e indireto e do predicativo do sujeito. Lembramos ainda da existência do complemento nominal do aposto e também falamos a respeito dos verbos intransitivos, aqueles então que já trazem uma informação completa. Passado por isso, em continuidade, inclusive, aos exercícios que vocês fizeram, nós vamos começar, então, a estudar sobre as orações subordinadas. Como eu já disse na aula para vocês, oração subordinada, o próprio nome já diz, subordinada, ela é dependente, está ligado a outra oração, que é a oração principal. Então, vamos dar início aqui, ó, no nosso estudo dos nossos slides. Então, prestem atenção aqui, quando nós temos, deixa eu só voltar um slide. Quando nós temos aqui a conceituação da oração subordinada. Ó, no período composto por subordinação, há uma oração principal, que traz presa a si como dependente, por isso não é subordinada, outra ou outras, dependentes porque cada uma tem seu papel como um dos termos da oração principal. Então, você vai olhar para a oração principal e quando você olha e conversa com ela, lembra que eu ensinei vocês a conversarem com a oração? Vai ver que está faltando algum termo. E aí, a oração subordinada vem exercendo a função desse termo. As diferentes funções sintáticas são exercidas por um substantivo, por um adjetivo e por um advérbio. Na aula de hoje, nós vamos estudar apenas as orações subordinadas substantivas. E aí, nós vamos ver que essas orações subordinadas substantivas, que têm as funções desempenhadas pelo substantivo, podem exercer a função de sujeito, orações subordinadas substantivas subjetiva, oração subordinada substantiva objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e também apositiva, certo? E aí, de adjetivo e de advérbio, nós vamos estudar em um outro momento. Mas só para vocês saberem, o adjetivo pode exercer função de adjunta de nominal ou de predicativo, mas e a função de advérbio de adjunto adverbial. Quanto à forma delas. Quanto à forma, nós podemos falar que ela é uma oração desenvolvida. Desenvolvida é que nós temos ali da forma que nós vamos montar a oração principal e a oração subordinada, que são ligadas por um conectivo. Reduzida é quando eu pego esse conectivo aí, vou substituí-lo por uma forma de um verbo no infinitivo, e justapostas também, nós vamos ver daqui a pouco. Então, nós temos aqui, ó, que elas podem ser substantivas, adjetivos e adverbiais. Nós já falamos que nós vamos estudar agora substantivas. Como eu disse para vocês, ó, desenvolvidas. Presta atenção, ó, trazem o verbo na forma conjugada e são iniciadas por uma conjunção ou pronome relativo, que a gente chama de conectivo. Olha para vocês verem a oração principal. Todos deviam saber. Mas quem sabe, sabe de algo ou de alguma coisa. Todos deviam saber o quê? Que o senhor João viria mais cedo. Então, que senhor João viria mais cedo é a nossa oração subordinada. Daqui a pouco nós vamos classificá-la. Eis a menina. Eis a menina que o quê? Que tirou a nota máxima na redação. Quando eu pego as orações reduzidas, como eu disse para vocês, ó, as orações reduzidas trazem o verbo numa das formas infinitivas
ou nominais. Então, ó, infinitivo, gerúndio ou particípio. Ao chegar ao Brasil, os turistas querem conhecer o Rio de Janeiro. Ao chegar ao Brasil. Ao chegar ao Brasil, o quê? Os turistas querem conhecer o Rio de Janeiro. Então, nós temos aqui, ó, o verbo chegar na sua forma infinitiva. Orações justapostas se ligam à principal sem mediação de um conectivo. Lembra que aqui nós falamos que o conectivo aqui é o pronome, é a conjunção, o pronome relativo, na desenvolvida? Na justaposta nós não temos o conectivo. E esse conectivo vai ser substituído por um pronome indefinido, por um pronome ou advérbio interrogativo ou exclamativo. Não sei. Quem não sabe algo ou alguma coisa. Quantas meninas tem no time? Então, ó, o pronome relativo foi substituído por um pronome indefinido. Todos sabem como a beleza é efêmera. Todos, né? Também da mesma forma. Então, vamos começar a estudar cada uma delas neste momento. Vamos começar, então, pelas orações subordinadas, substantivas, subjetivas, que exercem a função de sujeito. Ó, as orações subordinadas substantivas desenvolvidas, que são chamadas complexas, são introduzidas pelas conjunções integrantes que ou se. Presta atenção, gente, aqui, ó, convém. Convém. Quando a gente olha esse verbo convém, nós temos aí o verbo, porém, nós não temos quem exerceu a ação. Ó, convém que estudem muito, desculpa, ficou muito aqui, ó. Convém que estudem muito para a prova. Parece. Parece o quê? Que ele chegou. Então, esse que estudem muito para a prova e que ele chegou, exercem a função de sujeito. Nós vamos fazer mais exemplos durante a aula, mas só para vocês saberem então. Olha o que eu coloquei para vocês aqui como uma nota, uma observação. É bom saber os verbos e expressões que geralmente têm por sujeito uma oração subordinada substantiva. São entre eles verbos usados na terceira pessoa do singular e seguidos de que e se, ou de verbo no infinitivo, convir, cumprir, importar, urgir, ocorrer, acontecer, suceder, parecer, constar, admirar. Expressões na voz passiva, sabe-se, soube-se, conta-se, disse, é sabido, foi anunciado, estava decidido e similares. Verbos de ligação seguidos de predicativo. É bom, é conveniente, é claro, está visto, parece certo e similares. Pessoal, é bom. Essas daqui são as clássicas quando a gente cobra orações subordinadas, substantivas, subjetivas. As clássicas, na maioria das vezes, são os verbos de ligação seguidos do predicativo. É bom. É, verbo de ligação. Bom, predicativo do sujeito. Então, tá faltando o meu sujeito. Então, por exemplo, ó, é bom que vocês estudem muito para a prova. Da mesma forma. Parece que ele chegou. Parece certo que ele chegou. Parece o verbo de ligação certo. Mais uma vez, o predicativo. Está faltando o sujeito. As objetivas diretas. Você vai ler a oração principal e vai perceber que o verbo é um verbo transitivo direto e que nós estamos precisando ali de um complemento, de um objeto direto. Então, presta atenção, ó. Não me perguntem. Mas quem não pergunta algo ou alguma coisa. Então, não me perguntem quem esteve aqui. Eu vi, mas quem vê algo ou alguma coisa, que as ondas do mar estavam altas. Ó, nota novamente. Os verbos auxiliares transitivos diretos, sensitivos ou causativos, o que são verbos sensitivos ou causativos? Sensitivos, ver, ouvir, sentir. Causativos, deixar, mandar, fazer.
podem ser seguidos de outro verbo no infinitivo ou no gerúndio, com quem não forma locução verbal. É provido de um sujeito próprio e constituindo oração subordinada substantivo objetivo direta reduzida, cujo sujeito será o pronome oblíquo. Olha aqui, ó, gente, ó. Deixei, então é o nosso verbo transitivo direto causativo. Sair, lembra que nós acabamos de falar aqui que pode vir seguido de um verbo infinitivo? Deixei-os sair. Quem que eu deixei sair? Eles, certo? Agora, continuando. Se nós acabamos de falar que as orações subordinadas substantivas, objetivas diretas exercem a função de objeto direto, as orações subordinadas substantivas objetivas indiretas exercem a função de um objeto indireto. Lembro-me, mas quem se lembra de algo ou de alguma coisa. Então, ó, de que sairíamos mais cedo hoje. Vocês podem ver que eu tenho o pronome relativo que aí, ó, mas antes do pronome relativo, eu tenho a minha preposição de. Então, o de nessa oração aqui, ó, exerce então esse conectivo aí que a gente utiliza quando a gente trabalha com objeto indireto. Está ligando o verbo com o seu complemento. Lembra que no objeto direto, o verbo está ligado ao seu complemento indiretamente através de uma preposição? Então, o de está exercendo aqui essa função, né? Lembro-me de que sairíamos mais cedo hoje. Completivas nominais. Pessoal, lembra que eu falei para vocês não confundirem complemento nominal com objeto indireto, desculpa, porque o objeto indireto, ele vem complementar, o objeto indireto, ele vem complementar o verbo, o complemento nominal vem complementar o nome. Então, preste atenção, tem uma sensação. Quem tem algo ou alguma coisa. A sensação. Mas quem tem a sensação de quê? De que já nos conhecíamos. Então, de que já nos conhecíamos, vem exercer para nós a função de complemento nominal. Agora, gente, nós temos aqui as predicativas. É a única, como nós estamos estudando aqui as substantivas primeiro, as predicativas é a única aqui que nós estudamos um adjetivo junto. Porque apesar de ser um adjetivo que atribui uma qualidade, que atribui uma característica ali do sujeito, nós vamos trabalhar ele como um substantivo. Então, ó, quem mais reclama é um verbo de ligação. Se é um verbo de ligação, ele pede um predicativo do sujeito. Então, quem mais reclama é quem menos sabe. Então, quem menos sabe exerce a função de predicativo do sujeito. Orações subordinadas substantivas predicativas. Vamos para a gente finalizar, ó, as apositivas. Gente, aposto, então, ó, ela me disse apenas isso, 2 pontos. Aí vem o aposto. O que pode acontecer nas nossas orações, gente? Logo após os 2 pontos, a gente pode ter a oração subordinada junto com o conectivo que, ou o conectivo se, ou sem o conectivo, não tem problema. Mesmo assim, elas serão orações subordinadas, substantivas apositivas. Ele me disse apenas isto, que não estudaria mais comigo, exercendo então a função de um aposto. Aposto que explicativo, né, exemplificativo. G, com a função de agente da passiva. Lembra quando nós temos uma oração que eu vou inverter a ordem? Por exemplo, aqui, ó, eu fiz o trabalho. Eu, sujeito, fiz. Verbo transitivo direto, o trabalho, objeto direto. Agora, se eu coloco
O trabalho foi feito, uma locução verbal aí, por mim. Por mim é o agente da passiva, aquele que realizou a ação, certo? Aí olha aqui, essas orações são sempre justapostas. O que significa justaposta, gente? Eu vou pegar ali um pronome indefinido para então introduzir a oração. Presta atenção, sem a conjunçãozinha que, ó, este trabalho foi feito por quem sabia fazer, certo? Para a gente gravar esse conteúdo, eu trouxe para vocês aqui, ó, alguns exercícios. Primeiro, isso aqui, só na forma de curiosidade, você pode pegar a oração subordinada inteirinha e substituir ela pelo pronome isto. Ó, peça-lhe, peça-lhe. Quem pede, pede algo a alguém que faça o exercício. Então, que faça o exercício é minha oração subordinada substantiva objetiva direta. Mas eu posso falar, peça-lhe isto. Logo, oração substantiva se classifica como objetiva direta, que a gente já havia falado. Alguns exercícios aqui, ó. É, é necessário que venhas urgentemente. Está em negrito para nós aqui, ó, que venhas urgentemente. Nesses exercícios aqui, meninos, nós temos a oração subordinada desenvolvida, que possui a conjunção, o conectivo que ou se, reduzida, ao invés da conjunçãozinha ali, nós temos um verbo no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. E nós temos ainda as orações justapostas, que é substituída por um pronome indefinido, certo? Agora presta atenção, ó. É necessário que venhas urgentemente. É necessário. Vamos analisar cada termo da oração principal? Todas as orações que estão em negrito aqui são as orações subordinadas. É necessário. É verbo de ligação. Necessário. Predicativo do sujeito. Atribuindo uma qualidade. Mas uma qualidade a quem? Tem o sujeito nessa oração principal? Não tem, né? Então, eu posso classificá-lo como uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Certo? Na próxima, eu coloquei aqui tudo junto, os exemplos, as respostas, mas só para a gente ver aqui, ó. Subjetiva, certo? Então, vamos voltar aqui, ó. Tinha um desejo. Gente, olha o que aparece para nós aqui, ó. Marca clara de um aposto. Tinha um desejo. Agora eu vou exemplificar o meu desejo. Então eu tenho um aposto aqui. Conhecer o topo da Ibitu, Ibituruna. O topo da Ibituruna. Então, pessoal, olha aqui. Eu poderia ter colocado, tinha um desejo, dois pontos, que era conhecer o topo da Ibituruna. Nesse caso aqui, eu suprimi a conjunção. Lembra que eu falei para vocês que, às vezes, quando eu estou trabalhando com a positiva aqui, depois dos dois pontos, eu não vou colocar o minha conjunção. Ainda coloquei o verbo no infinitivo aqui, né? Então, ela é apositiva, como a gente pode ver aqui, ó. Apositiva. Vamos voltar? O Silvícola desejava. Mas quem deseja, deseja algo ou alguma coisa. Verbo transitivo direto. Pede necessariamente um objeto direto. Então, desejava, o Silvícola desejava conhecer o topo, novamente aqui traz a mesma oração de cima, conhecer o topo da Ibituruna exerceria a função de objeto direto. Então, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Só que nesse caso aqui ela está reduzida.
Tudo bem? Então vamos ver se a gente acertou aqui. Então nós temos o nosso acerto. O bom era. O bom, sujeito. Era, verbo de ligação, verbo ser. Sujeito, verbo de ligação. Pede, predicativo do sujeito. Então, que iria explicar o período composto, o bom era que iria explicar o período composto, que iria explicar o período composto exerce a função de predicativo. Vamos ver se está certo? Sim. Certo? Não sei se o padre Bernardo concordará comigo. Não sei. Mas quem não sabe, não sabe algo ou alguma coisa. Se eu não, se quem não sabe, não sabe algo ou alguma coisa, está faltando um objeto direto. Então, se o padre Bernardo concordará comigo, exerce a função de objeto direto. Tudo bem? Então vamos ver aqui, ó. Objetiva direta. Ele tem a mania. Quem tem algo ou alguma coisa. A mania. Mas quem tem a mania de algo ou alguma coisa. Mania, então, precisa de um complemento. Se mania já é o meu objeto direto aqui, e mania precisa de um complemento, é um complemento nominal. Então, de que alho faz bem à saúde, ele está exercendo a função de complemento nominal. Então, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Então, a gente pode vir aqui, eu vou descendo aqui para a gente, e fazendo esse papel aí nas nossas orações. Deixa eu colocar o rostinho aqui, aqui embaixo, para não atrapalhar muito. Vamos lá, pessoal. Ó. Então, sabemos uma coisa. Mais uma vez, olha os dois pontos. Só qual que é a diferença lá da segunda? A segunda veio sem a conjunção. Agora aqui nós temos a conjunçãozinha. Ó. Sabemos uma coisa, que a moral é necessária. Então, que a moral é necessária exerce a função de aposto. Pessoal, ó, quem fez a prova, aqui, presta atenção nessa oração que é muito interessante. Ó, quem fez a prova, a lápis tirou 0. Nós temos uma inversão aqui, ó. A oração subordinada foi colocada no início. Nós temos o quem. Quem aqui, gente, então, nós vamos lembrar lá das orações justapostas, né? Que então nós temos o pronome indefinido, quem. A lápis tirou 0. A lápis tirou 0. O que está faltando nessa oração aqui, gente? Eu tenho, ó, o meu verbo, eu tenho o complemento do verbo. Está faltando, então, quem exerceu, né? Quem fez a ação. Então, quem fez a prova está exercendo a função para mim de sujeito. Então, ó, quem fez a prova lá tirou 0. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Vamos lá. Andréia não sabia. Mais uma vez, quem não sabe de algo ou de alguma coisa. Verbo transitivo direto, pedindo um objeto direto. Então, no que acreditar, exerce a função para mim de objeto direto, então oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Não me esqueço. Quem não se esquece, não se esquece de algo ou de alguma coisa. Fiz a perguntinha para quem? Para o verbo. Então, de que Fabrício estudou muito, exerce aqui a função de objeto indireto, certo? É inegável. É verbo de ligação. Inegável. Predicativo do sujeito. Verbo de ligação, predicativo do sujeito, está faltando um sujeito. Que Valcivaldo chegou cedo. Então, que Valcivaldo chegou cedo exerce a função de sujeito. Então, ela é subjetiva. Agora sobe de novo.
Teu ofício é alegrar as crianças. Teu ofício, sujeito, é verbo de ligação. Está faltando o predicativo do sujeito. Presta atenção aqui mais uma vez que a oração subordinada ela está reduzida. Nós não temos o conectivo. O verbo está no infinitivo. Alegrar as crianças, então, exerce a função de predicativo do sujeito. Oração subordinada substantiva, predicativa. E mais uma vez, por último aqui, ó, anunciaram isto, dois pontos. Que partirias? Mais uma vez, os dois pontos aí, introduzindo uma oração apositiva. Certo, meninos? Então, agora, nós vamos pegar aí na gramática de vocês e fazer os exercícios relacionados às orações subordinadas. Vocês vão fazer a leitura novamente do capítulo, com cada um desses conceitos que eu passei para vocês aqui, fazer as atividades. As atividades vocês irão tirar uma foto dessas atividades, enviar para mim por e-mail. E aí na próxima semana eu vou gravar um vídeo com vocês aqui, a partir do envio de vocês, fazendo as correções. Tudo bem? Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês e a gente se vê na próxima aula.